estava aqui fazendo um estudo das ações para aportar esse mês e encontrei 4 ações extremamente baratas. Elas estão com uma grande distorção entre o seu preço no mercado e o quanto que elas realmente valem, seu valor intrínseco. Então resolvi gravar esse vídeo para você, meu seguidor queridíssimo aqui do YouTube, para você entender todo esse racional, o que me leva a investir numa ação, quais são os critérios que eu utilizo para encontrar uma ação barata, o famoso trade de valor. E uma dessas ações é um banco brasileiro muito conhecido. Vamos falar então sobre essas ações e como é que eu faço para encontrar verdadeiras oportunidades na Bolsa de Valores. Me segue até o final do vídeo, vambora. Fala, amigo trader, tudo bem? Aqui é o Felipe Figueira, fundador da comunidade dos traders raiz. Tem um método validado, suporte individualizado delas ao vivo toda semana. O link tá na descrição. E olha só, quando eu falo de ações baratas, eu não tô falando da ação tá custando pouco. Eu vejo muito investidor iniciante em ações começar a ver a ação valendo 50 centavos ou valendo R$1 e acha que isso significa uma ação ser barata. Não é por aí. Quando eu falo de ação barata, é uma ação que está valendo muito menos aí na bolsa, né? Quando você bota a cotação, né, Petri 4 ou a Vale 3, você consegue ver que ela é muito mais barata ali na bolsa do que ela vale de verdade. Então existe essa distorção e é isso que faz você, como investidor, ter, né, um alvo bom pela frente. Por exemplo, a ação barata, nós temos aqui um exemplo, né? A OIBR3 está custando 65 centavos, baratíssima, né, na cotação do preço dela, mas será que o valor dela não está proporcional ao, de fato, aos problemas que ela está passando, né? Então, é aí que a gente tem que fazer essa conta. Barato não é o preço valendo 65 centavos, mas realmente o negócio está valendo abaixo do que vale. Outro exemplo agora, a Azul também, que pediu recuperação judicial Chapter 11 lá nos Estados Unidos. Está aqui valendo R$1 também. Um outro exemplo de ação, não é esse tipo de ação barata que eu vou estar falando ao longo desse vídeo, beleza? Lembrando que tudo que eu falo aqui no meu canal com você é a minha opinião pessoal, são os meus insights como investidor de ações e opções que vale a pena de forma educacional você aprender, beleza? Então a ideia desse vídeo é a gente falar sobre trade de valor. Como é que eu faço para encontrar essas ações, quais são as ações que eu, Felipe Figueira, estou de olho, ações que estão baratas. E quem que iniciou essa escola de trade de valor? Da onde veio essa ideia? Bom, ela foi idealizada pelo Benjamin Graham, né, um grande investidor, que pegou muitas ações descontadíssimas na década de 20, de 30, né, por conta de crises americanas que aconteceram, e ele encontrava empresas que estavam valendo na bolsa muito menos do que um negócio valia, né? Então ele procurava essas empresas, comprava abaixo do valor intrínseco, ou seja, comprava barato para vender caro depois. Então, é um trade de valor. Você busca comprar quando a ação está, não necessariamente com um problema, mas está subavaliada, o mercado ainda não apreciou aquela ação. Comprar ela nesse momento e vendê-la depois. Então é importantíssimo você entender de valuation ou utilizar a plataforma de valuation. Eu vou compartilhar com você uma plataforma facílima de você analisar, nem precisa ter todo, né? Não precisa ser um desses gênios da bolsa, né? E o Warren Buffett, que também aprendeu com o Benjamin Graham, ele dizia que o valuation é uma escola que te ajuda a comprar algo que vale R$1 por 50 centavos. Então é o famoso comprar R$1 por 50 centavos. Abaixo, com desconto. E tem uma ação que eu vou compartilhar com você que justamente está nessa situação, 50% abaixo do seu valor intrínseco. Mas que raios é preço justo? Mas que raios é valuation? Me explica um pouquinho mais, Felipe, para que eu possa entender mais. Bom, primeira coisa, vê uma padaria aí. Todo mundo tem uma padaria no Brasil perto de casa, né? Uma padaria que vai vender pão, vai vender queijo, né? O dia a dia que a gente precisa, né? Para as nossas coisas básicas. Então, essa padaria, ela tem ali o seu faturamento. Ou seja, você vai ali, compra o pão, dá o dinheiro para ela, né? E ela te dá o pão. Então, ela tem um faturamento, essa padaria. Se você gastou R$100 na padaria, isso aí entra no caixa da empresa, é o famoso faturamento. Então, quanto mais ela fatura e gasta pouco, né, tem despesas pequenas, mais ela lucra, né? É o básico da contabilidade. Então, o negócio, ele passa a ter um valor, né? Quanto que custa uma máquina de imprimir dinheiro? Você tá entendendo? Então, esse aqui é o ponto. Quando você lida com ativos, que são negócios, são imóveis, ações, fundos imobiliários. Então, ativos ajudam você a colocar dinheiro no seu bolso, certo? Então, quanto que custa a padaria? Então, esse é o raciocínio que você tem que fazer. Quanto que ela tem de faturamento, qual é o lucro, quais são os múltiplos, todo negócio tem um preço. E na bolsa, a gente fica sabendo desse preço a todo minuto, não é verdade? Até todo segundo, né? No day trade ali, pessoal que faz day trade de ações. Então, a cada segundo você fica sabendo o market cap das empresas, quanto que o mercado está achando que vale aquela empresa. Só que o mercado muitas vezes erra, tá?
Então é importante você ter essa distinção, tá bom? O que o mercado acha, a maioria dos players acha, não necessariamente ou coincide com a verdade que a empresa tem ali, tá? Mas o valor de mercado é calculado pela cotação que tá a ação e a quantidade de ações que aquela empresa ali tem, né? Se a Petrobras, por exemplo, está a 30 e tem 1 bilhão de ações, então o market cap dela seria de 30 bilhões, que é maior do que isso. Então é multiplicar um pelo outro para você encontrar o quanto que o mercado dá de valor dessa empresa, tá bom? Só que o mercado exagera muitas e muitas vezes, né? Quem participou das operações lá em 2020, conseguiu ver lá tudo que aconteceu, caiu na bolsa, o lockdown, tudo isso, conseguiu ver empresas que valiam muito caírem muito rapidamente, muito drasticamente. Agora no tarifaço do Trump também, né? Botou tarifas no mundo todo, depois tirou, então teve aquele efeito V. Então as empresas, elas ganham e perdem valor de forma muito acelerada, o mercado é um maníaco. Então esses exageros, eles dão oportunidade para você que é investidor. Você não precisa comprar só na crise, porque certas ações estão caindo fora de crise, mas por motivos específicos da ação. Igual agora, por exemplo, o Banco do Brasil, chegou a cair 30% ou mais por conta de um balanço, um trimestre ruim. Então, com essas distorções, a gente tem que ponderar, vale a pena eu comprar com desconto essa ação ou será que tem um risco muito elevado? Então, existem formas de você identificar isso de forma bem clara. Vou compartilhar com você essas 4 ações que eu considero que estão baratas, na minha opinião pessoal, para fazer aporte. Porque você entendendo esse racional, toda essa métrica, vai ficar mais claro na sua cabeça, pelo menos você vê o que é um risco maior, uma empresa, por exemplo, com muita dívida, uma empresa sem dívida, entendeu? Para você evitar certas furadas. Essa escola chamada Valuation nos ajuda muito a encontrar quanto que é o preço de uma ação, quanto é que ela está valendo hoje, né? Então, você consegue fazer o valuation relativo ou fluxo de caixa descontado, são os mais utilizados, tá bom? Através de múltiplos ou através do fluxo de caixa descontado propriamente dito, que é uma fórmula matemática que te ajuda a projetar quanto que a empresa vai estar criando de lucro, a padaria, né, vai estar criando de lucro para o seu sócio. E uma forma super simples de você estar encontrando essas distorções é justamente a distorção entre preço e valor. Você encontrar que o mercado está batendo na ação, isso acontece muito, né? E o preço dela permanece ali, o intrínseco permanece ali, porque a empresa não mudou tanto, o mercado está exagerando. Quais são essas ações? Então, me acompanha aqui. Primeira ação é a Schultz, tá bom? É a Schultz 4. Beleza? Essa é uma empresa parecida com a WEG, né? Tanto que o mercado fala que pode ser a próxima WEG, né? Candidata a ser a próxima WEG. Então o segmento é parecido, fabrica compressores, algumas peças, né, de ferro fundido, nodular e cinzento. Então ela é uma indústria, né? Focada nesse tipo de segmentos. A indústria geral brasileira está tendo problemas nesse momento, né? E a Schultz não é diferente nesse sentido, né? Ela tem sido muito batida recentemente. Em um ano ela perdeu 6% da cotação dela e ela chegou a múltiplos muito atrativos. E, por exemplo, no valuation relativo da Schultz, você consegue ver o preço sobre lucro, né? Está sendo cotado agora em 7. Então o mercado está pagando 7 vezes mais na empresa do que ela gera de lucro anual. É um múltiplo muito baixo. Se você comparar com a WEG, esse múltiplo vai na casa de 30, de 40, né? Quando a WEG está cara, vai para 50, 60. Então, isso aí tem muito a ver com a perspectiva de crescimento da empresa, né? Então, ó, PL dela de 7, ela paga bons dividendos, 7,86% de dividendos, tá bom? E ela tem um lucro médio atual de 22%. Por si só, dá para ver que é uma grande vantagem aqui na Schultz, né? Se você fizer o valuation, o famoso PEG ratio, né, do nosso querido Peter Lynch, o maior investidor de todos os tempos, você consegue botar, ó, por exemplo, 7 dividir por o valor ali que é o crescimento médio, né, 22, mais quanto é que tá o ADY, né, vamos botar 7,8, né, aproximadamente, você vai ter então 0,23. PEG ratio abaixo de 1 significa muito desconto, então a Schultz de fato está muito descontada, levando em consideração quanto que ela está crescendo, quanto que ela está pagando de dividendo, e o preço atual dela. Fica ligado na Schultz. Segunda ação que está chamando muita atenção, essa já é uma empresa maior, é a Suzano, beleza? Ela está 41% descontada, de acordo com o site aqui, Alpha Spread, que eu gosto de estar analisando justamente essas empresas, né? Então ela está 43% abaixo do preço justo dela. Ela geralmente costuma ficar descontada assim. Nesse momento agora ela está com uma alavancagem um pouquinho alta. Se você olhar aqui o índice de solvência dela, você consegue ver, ó, que ela está aumentando muito os investimentos de longo prazo. Está pagando, a dívida dela está aumentando. Mas é normal essas empresas industriais que exigem grandes plantas industriais, elas investirem para começarem a gerar lucro na sequência, né? E o que está acontecendo de fato
é que a Suzano, o que ela usa esse dinheiro? Ela usa para comprar novas plantas, novas fábricas para gerar caixa futuro, né? Então, essa previsão que com essa nova planta dela, a Suzano projeta aí uma queda de um dígito alto em custo de 2025. Então, custo para baixo significa então que ela vai estar tendo uma dívida menor, né? E consequentemente mais lucro. A Suzano então está com uma distorção interessante, na minha opinião. O gráfico dela também, se a gente for olhar graficamente, né, ela está bem batida, né, está numa região aqui inferior, ela ficou num certo lenga-lenga, né, é uma das empresas aí brasileiras grandes, né, que ainda não aí foi contemplada pela alta, né, 23% de queda foi o que ela sofreu, graficamente está até interessante por estar numa linha de tendência de alta também. Então tem vários fatores que me levam a crer que a Suzano pode dar uma pancada até se o dólar subir também, já que ela é uma exportadora e se beneficia desse segmento, tá bom? E o vice-governador do Espírito Santo foi lá visitar a fábrica deles de papel higiênico, né? Eles fabricam basicamente tissue paper, fabricam folhas de papel chamequinho, tudo isso daí, né? Então, com investimento de 650 milhões, então é um investimento grande que essas empresas fazem uma vez para depois lucrarem aí consequentemente. Então, o pessoal se desfaz muito das empresas quando elas aumentam a dívida, mas no momento que elas já construíram a fábrica e a coisa já está melhorando, né? Você consegue ver que a dívida está estabilizada, né? Você consegue verificar que está na casa ali dos 93 bilhões, não tá fora de controle, né? Foi para justamente ampliar a capacidade produtiva. Então, a segunda ação que eu tô achando interessante é Suzano. E a terceira ação, essa é uma ação canadense negociada na Bolsa Americana, é a Lululemon, beleza? Essa tá com uma clássica distorção de preço e a sua cotação, beleza? Aqui no Alpha Spread, você consegue estar rolando aqui para baixo e ele mostra para você o histórico de valuation. Então, muito mais simplificado para você tomar sua decisão, né? Então, ela teve uma queda muito acentuada aqui no preço dela e agora ela está muito atrativa, de acordo com o site. E, de fato, eu concordo com o que eles estão mostrando aqui. Ela está 37% abaixo do seu valor justo. No horizonte aí de 5 anos, ela nunca esteve tão barata. Ah, mas tem o risco da tarifaço, da China. Ela fabrica, no caso, o Lululemon, roupa de mulheres e homens também hoje em dia, né? Para malhar e tudo mais. A concorrência sempre tem um monte de argumento, muitos deles até válidos, né? Mas dificilmente empresas bilionárias, bota isso na sua cabeça, dificilmente uma empresa bilionária, trilionária, vai, assim, falecer de uma hora para outra, né? Ela pode comprar as concorrentes, ela pode tomar decisões aí que façam ela abocanhar novamente o market share, né? Então ela tá com valuation bem atrativo, uma empresa bem lucrativa, pelo menos agora nesse momento, né? Ela tem crescido aí a sua lucratividade, por exemplo, em 3 anos ela cresceu 77%, né, em 3 anos, bota aí, chuta aí 25% por ano aproximadamente, é um bom growth para uma empresa que já é grande, ela já tem um tamanho ali considerável, né, 27 bilhões de dólares, se você multiplicar por 5, isso aí dá bastantes bilhões. O valuation dela, então, comparado com outros segmentos, está até mais barata ainda, né, 48% descontada, né, comparando com outras do mesmo segmento, ela é a mais barata de todas, 15,5 de preço sobre lucro, realmente é um índice interessante aí, a Lululemon fica de olho nela, tá numa queda bem relevante, né, acentuada até, e também pode ter uma confluência gráfica aqui, né, com essa região de cunha aqui que vem desde 2020. Então, Lululemon é outra que para trade de valor, lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal, meu companheiro, ok? Eu não sou analista de investimentos para falar compra, venda, é minha opinião como investidor, como é que eu mostrando para você meu racional, para que você entenda como é que eu procuro ações baratas e tem dado bastante certo. Quarta ação, essa aí, todo mundo me pede, todo mundo me perguntou, até abri a operação lá na nossa comunidade dos traders raiz, inclusive se você não participa da mentoria do Trader Raiz, você está perdendo a possibilidade de você entender como se aproveitar melhor do mercado para fazer operações em ações e também em opções, no caso do Banco do Brasil, eu fiz uma venda de put. O Banco do Brasil, nesse momento, ele está com 50% de desconto, né, no preço dele, né? 50% abaixo do valor que realmente ele vale, né, gerando caixa e valendo comparado com outras empresas do mesmo segmento, outros bancões. Essa queda acentuada aqui do Banco do Brasil fez ele entrar num terreno em que me considero analisar agora o Banco do Brasil. Quando ele estava muito na alta, era queridinha, eu não me interesso, eu me interesso em comprar algo que está barato, algo bom e barato. Né? Muitos investidores cometem esse erro de comprar na alta, vender put na alta e o ativo lá em cima. Isso não é receita do sucesso com ações nem com opções. Então você esperando uma queda considerável, no caso aqui de Banco do Brasil, você consegue estar vendo que aí ele começa a segurar naquela região. Tá cheio de rabisco aqui por causa das nossas mentorias, né? Mas ele começa a mostrar que nessa região aqui ele deu uma segurada,
né, a queda foi muito acelerada, chegou a cair, olha lá, 30%, 28%, né, o Banco do Brasil. Então tá numa região bacana ali, né, descontado, né, o mercado tem um medo ali na questão da inadimplência, tá bom? Que aumentou ali a inadimplência do agro, né? Subiu ali, ó, 59 pontos base, que é um jeito elegante de falar 0,59%, né? Subiu para 3,04%, né? De 2,5% aproximadamente para 3,04%. Então, uma alta que assustou o mercado com essa queda aí de margem líquida. É aí que tá, quando botam muita pressão e precificam demais a ação, igual aconteceu com o VEG também, aí, meu amigo, aí você tem a receita pro desastre, porque na hora que a ação, ela não, num trimestre, determinado trimestre, ela não atende aquela expectativa alta, ela tomba. Mas no momento que ela tomba, aí é momento para você olhar e, quem sabe, fazer aporte. Usar a sua inteligência financeira para encontrar o que o Warren Buffett fala, né? Pagar 50 centavos e algo que vale R$1, né? E só para contrastar, por exemplo, a VEG, né? Que não é uma ação que está barata, bem pelo contrário. Ela está 16% acima do preço justo. Mesmo com essa queda, a VEG continua não estando barata, diferente da pequenininha que eu falei agora há pouco, da Schultz, que é uma empresa no mesmo segmento e está mais barata, né? Então, 34% ela chegou a estar acima do preço justo dela, agora está 14% acima do preço justo. Mas entenda que poucas vezes a VEG dá ali, né, uma entrada interessante com um nível de uma margem de segurança boa para entrar. Então a VEG, para quem faz investimento de valor, muito raramente tem oportunidades, né? É só em 2020 e olhe lá aconteceram esse tipo de entradas. 2015, por exemplo, dali para frente ela sempre se manteve cara. E isso também é interessante, quando a ação é muito cara e ela cai, né, fica menos cara, também é um gatilho interessante. Mas não é muito a minha praia, eu gosto de comprar ações mais baratas, até menores, quem sabe, para ganhar mais upside acima da média. E aí, qual a ação que você tá de olho agora para meados de 2025? Coloca aí nos comentários e vamos bater um papo aí. Me diz aí por que ela tá barata. Comenta, estuda, pratica, meu companheiro. A ideia é justamente você aprender sobre valuation, botar em prática e ver seu resultado ao longo do tempo ir para frente, beleza? Aqui foi Felipe Figueiredo, direto do verão aqui na Espanha. Um grande abraço e valeu!